Boa tarde a todos. Boa tarde, Manuel Olá. Queiroz. Boa tarde. É um prazer enorme tê-lo aqui Obrigado. connosco. Olá, Rita. A Rita Rodrigues da Silva é diretora da LAO, da Lisbon Art Office, com quem nós, JLL, temos uma parceria muito interessante, que no fundo liga a arte ao imobiliário e que para nós faz todo o sentido, porque as casas são sonhos, as casas são vivências, não são apenas quatro paredes e bons acabamentos, são muito mais do que isso. São experiência, são estilo de vida e é nesse sentido que nós trouxemos a esta parceria a LAO para vivermos essa experiência, esse estilo de vida, para darmos a vida que as casas precisam de ter. Obrigada por estarem aqui, Rita. Não, obrigada. Estamos aqui também, digo. E obrigada, Manuel. É também. uma honra enorme Muito obrigado. ter esta conversa consigo. Agradeço a presença aqui, porque realmente trabalhar com clientes que entendem a linguagem da arte, que entendem a linguagem do que representa a arte e do que representa colocar a arte dentro do imobiliário, faz toda a diferença. Valoriza, cria empatia, eleva, na verdade. Entretanto, isto tudo que nós estamos aqui hoje a conversar, teve como ponto de partida, na verdade, um projeto que teve início, ou que nos inspirou para esta fase presente, que é a Pièce Unique, que apareceu em Paris nos anos 80 e que foi o resultado de uma ousadia de uma galeria da altura e que nós achámos que encaixava perfeitamente com a JLL, com o espírito da JLL, com esta sua ousadia, esta sua atitude em que, na verdade, comunica através da linguagem da arte. O artista Manuel Queiroz, artista visual, tem um trabalho incrível e a sua forma de linguagem, na verdade, é muito de linhas, tem muitos paralelismos, tem muita aparente ligação à arquitetura, tem uma aparente formação mental de arquétipos, mas que na verdade é a criatividade do Manuel que trabalha assim. Portanto, naturalmente que surgiu esta ligação entre ambos, na verdade. Entretanto, fomos buscar para esta conversa, que estamos aqui a dar origem, duas mentes brilhantes, uma vez mais, Maria Empis, a co-head da área residencial da JLL. Manuel Queiroz, uma vez mais, repita a apresentação. É muito interessante, na verdade, voltando a repetir, esta ligação da arte e esta forma de extrapolar um ambiente, uma maneira de estar e uma maneira de viver e de conviver. É um gosto estar aqui, uma vez mais, agradeço esta presença e aproveito, vou começar pela Maria, começamos por ti. Eu gostava de saber, do ponto de vista do mobiliário urbano, premium, acho que faz mais sentido entrarmos por aí, a forma como é que uma obra de arte com esta escala e com esta força que têm as obras do Manel, que neste momento estão presentes em vários escritórios da JLL, precisamente por isso, pela linguagem que é comum a ambos e pela que a JLL entende da força e da presença da arte. Eu gostava de saber como é que tu vês, como é que tu encaras a presença da arte e a percepção de quem entra num espaço corporativo ou residencial e a encontra. Como eu referi há pouco, para mim as casas são muito mais do que quatro paredes. Nós vendemos casas, nós vendemos um sonho. É um sonho de qualquer um viver na casa de sonho, naquela casa que quer. Mas a casa é muito mais do que isso. E nós vimos isso todos os dias. Nós vimos o quão emocional é a compra de uma casa. E por isso, ter obras destas, como as do Manuel, é transformador. É transformador em toda a escala. No processo de venda, porque no fundo damos-lhe a vida que muitas vezes a casa ainda não tem, não é? Que aquele comprador pode imaginar, mas muitas vezes ajudamos a percepcionar o potencial daquela casa e da vida que pode ter ali. Fazemos uma coisa que é também a identificação. Quem procura, quem gosta de arte, identifica-se. Por isso, no fundo, fazemos os casamentos em estilo de vida e é altamente aspiracional. Por isso, de repente, já não é só quatro paredes, não é só os bons acabamentos e a vista deslumbrante, é muito mais que isso. E é isto, no fundo, acaba por tornar aquele espaço um destino, acaba por fazer muito mais, dar-se muito mais a entender aquilo que pode ser a casa. Num momento em que há muitas casas, muitas vezes muito parecidas umas com as outras, mesmo num segmento alto, quando decoramos uma casa com arte, a diferenciação no processo de venda é completamente diferente. Não, e é engraçado porque a primeira vez que nós conversámos já dentro deste universo da ligação com a JLL, eu achei interessante a maneira como tu falaste, gostas de ver a interação da tua arte com o cotidiano das pessoas. Sim, eu vou pegar uma coisa que a Maria disse, que tem a ver com o destino. A casa é um dos destinos para onde as coisas vão. Então, quando faço, não estou a pensar propriamente no destino para onde as coisas vão, mas
sei que há um destino para elas e um deles é uma casa. E tanto mais se for uma casa com características que possam receber a obra e valorizem tanto a obra como a obra possa valorizar a casa. Portanto, acho que há aqui uma dinâmica que se cria e pode ser um casamento muito feliz na relação das duas coisas. Embora eu repita, eu não pinto para um destino, eu faço as coisas dentro do ateliê e a partir daí... Nunca vi um casamento infeliz entre artes e casas? Já. Já? Já. Eu ainda não. Eu já. Cá vejo coisas demais. Sim. Exato, mas normalmente arte, não estamos a falar de decorações de parede ou decorações de arte. Por norma vejo mesmo casamentos felizes, às vezes inesperados, às vezes não estamos à espera. Eu vejo coisas deslumbrantes. Deslumbrantes, não é? Aí já atuo como espectador, sim. Não como criador. Sim, sim. Aliás, sou um espectador que depois quer apropriar-se daquela ideia para outras coisas que eu possa vir a fazer. Sim. Sim, porque todo este dinamismo, na verdade, os nossos cotidianos não param, não é? Seja através da arte, seja através de tudo, hoje somos invadidos pela própria inteligência artificial que acaba por reduzir, limitar, espraiar, a gente não sabe, na verdade. Mas essa interação, essa influência que vem dos cotidianos e das vidas e como é que a diferenciação que traz para dentro de uma casa, as linhas do cotidiano das pessoas, faz toda a diferença, não é? Abrir esse diálogo, entendê-lo, compreendê-lo e fazê-lo acontecer e chegar mais além. Faz muita diferença na relação que temos ou que vocês têm hoje em dia com quem vos procura também, não é? Essa linguagem da arte. Nós somos uns contadores de histórias, no fundo. Temos que contar a história, não é só chegar, abrir portas, aqui está um quarto, aqui está uma sala. Isso não é preciso, portanto, estar calados porque vê-se, não é? Vê-se, está aqui a sala, está, é uma sala, não é? Não é preciso dizer nada. Quando estamos num processo de venda de uma casa, primeiro temos que saber quem é a pessoa, perceber a pessoa e depois arranjar aquilo que é o match, no fundo tentar fazer um match e contar uma história. E nessa história a arte tem um poder incrível, tem um poder incrível na história, porque enriquece muito a nossa história, a forma como podemos contá-la e como a casa se torna ainda mais especial. E por isso, para nós é sempre mesmo uma forma muito fácil, que nos ajuda muito neste processo de venda e de fazer este match entre o comprador e o vendedor. Quase que é uma personalização, não é? Não é? A coisa deixa de ser, como falávamos ainda há pouco, hoje em dia há muita coisa que é muito semelhante, muito igual, muito próxima. De repente aparece uma obra de arte, uau, sim, aqui está a diferença. E vocês, enquanto que estão a dá-la a conhecer, recorrendo a obras como as suas, por exemplo, presentes, faz diferença, aproxima as pessoas. Ver se assistimos a essa empatia, assistimos às pessoas fazem a leitura, não é? Moldam-se. E tanto mais conseguirmos criar ambientes disruptivos, que acho que é muito mais interessante do que fazer uma coisa que é mais uma de lugar comum. Sim. E aí já quem é que se molda? Eu não sou. Quem é que se molda? É as pessoas que vão ver-se. Eu acho que parte depois da interação que as pessoas têm com a arte que estão a ver e com a maneira como querem que aquilo entre na vida delas. Sim. De alguma forma. No espaço que vão viver, que vão habitar. De certa forma, há uma curadoria que é feita de Eu acho que não há uma regra para isso. Acho que tem a ver mesmo com a sensibilidade de cada pessoa e a maneira como ela vai enriquecer o seu dia-a-dia com aquilo, com aquele casamento. Ou seja, vai ter aquilo todos os dias à sua frente. Portanto, tem que estar à vontade com isso. E acho que a melhor maneira de fazer isso, essa relação, é estar de bem com a obra que vai entrar. Vai não entrar, é? sim. Exatamente. E há essa ousadia de colocar a obra, porque lá está, às vezes as pessoas podem não gostar, era o que falávamos ainda agora, como é que a gente reage perante quando a coisa não corre exatamente como planeámos nesse sentido. Mas essa ousadia de correr esse risco, apostando à partida que seja um risco vencedor, não é? É interessante, porque mostra também uma atitude de ser, uma atitude perante as coisas, perante a realidade, que abre a diferenciação e que abre uma dinâmica ao mesmo tempo, não é? Eu acho que não há medo de ter esta ousadia, porque mesmo que aquela peça não seja o ponto de identificação com aquela pessoa, a arte em si é. A ousadia de fazer é. Sim, Eu também vejo dessa maneira, sim.
Por isso é muito mais do que, aliás, até porque nós não vamos vender as peças. Pode acontecer por quererem, mas a arte vai curar a história da casa. Vai-lhe dar essa dinâmica que apenas 4 paredes e chão. Isso é uma frase interessante. A arte vai curar a arte vai curar a história da casa. Isso é uma frase interessante. A história da casa, não é? Uma boa analogia, sim. Não, isso até é interessante porque assim, normalmente a gente nestas conversas mantém-se entre nós. Mas é uma coisa que é giro deixar de pensar. Estas pessoas que estão aqui a assistir-nos, se pensassem se comprassem uma peça de arte, onde a colocariam? Sim. Lá está, era na sala, era no corredor, era num espaço íntimo. Portanto, é engraçado, dá que pensar, qual a divisão selecionada que acaba por falar um bocadinho de todos nós, porque há um sítio mais íntimo, não é? Sim. E a arte, obviamente, que tem vários níveis de acessibilidade, não é? E é bom também falar-se disso. A acessibilidade para todos. A arte não é preciso ser só para... Claro que num segmento premium temos acesso a outros tipos de arte, mas há acessibilidade para outro. E eu vou colecionando pequenas coisas de arte desde que comecei a trabalhar e ao princípio vai crescendo connosco. Mas quando fui mudando de casa, as peças de decoração já muitas não faziam sentido nenhum, já não queria mudá-las para a casa seguinte. Arte e design foi sempre andando de uma para a outra, de uma para a outra. Mesmo aquela que comprei quando comecei o meu primeiro emprego e que era uma pecinha e que foram evoluindo as coisas que podia aceder. Tem uma história, não é? E por isso tudo tem uma história e o que é giro é que as que têm a arte e o design e essas peças cabiam sempre em qualquer casa. Isso é interessante, porque a sua arte é assim também, não é? Sim, mas eu faço a mesma coisa. Não, é isso. Enquanto não criador. Sim. Eu sigo esses... Não, mas enquanto criador faço também. Aliás, às vezes faço a experimentação da coisa na minha casa. Em sua casa. Eu levo à minha casa as coisas e estou ali um bocadinho com elas, que é aquela distância que eu preciso para a obra ganhar a vida dela própria. Às vezes é preciso um tempo entre o fazer e o deixar ir. Sim. Pronto, e esse tempo é necessário, às vezes não pode ser assim imediato. E esse tempo às vezes é feito na minha própria casa. Ou seja, a obra tem que ser vivida antes para depois... Eu sou o cobaia mesmo, sim. Sim. Isso é um ato normal meu. Claro. Mas depois, se mudar de casa, que já o fiz várias vezes, acontece isso também. Eu levo tudo o que é arte e design, vai comigo e é disposto de uma maneira completamente diferente. O resto pode ser descartável ou não, não é? Não, os livros também não. Os livros também não, exatamente. Sim, mas e eu chamo a peças de design, não é só quadros, são peças, são móveis, são candeeiros, tudo isso é arte. Mas essas mais de design é aquilo que continua e que é comum a qualquer decoração, a qualquer estilo. E depois é uma coisa curiosa, há várias perspectivas de como se lida com isso, ou de como se lida com o facto de ter coisas em casa. Há pessoas que gostam de ter uma peça depurada, aqui ou ali, a combinar. Pronto. Há outras pessoas que gostam de ter aquilo tudo cheio, que é o meu caso. A minha casa parece cabinet da batera, está tudo ao teto, tudo cheio. Pronto, isso são perspectivas diferentes de cada pessoa e acho que cada um deve conviver com isso da melhor maneira. Há a peça única na casa, não é? Tipo, tem um lugar de alto destaque. Sim. Há aqueles que enchem as paredes por todo lado, não há cantinho que não tenha. Valem as duas. E valem as duas. Sim. E valem as duas. Exatamente. Acaba por ser a arte, as peças especiais que nos acompanham, ao mesmo tempo servem de ancoradores para nós próprios, não é? Sim. Porque representam seguranças, uma memória que seja. E eu acho que isso é interessante porque a arte traz isso, que é a capacidade que tem também de nos fazer desacelerar. Não é? Porque movimentamos, o nosso dia-a-dia é correr de um lado para o outro, sempre com o pensamento a mil, e a arte permite-nos parar e usufruir. A minha perspectiva é outra. Pronto, mas a graça é essa, é saber... A minha perspectiva o artista eu passo os dias nisso, quer dizer, nessa parte da pausa, a fazer. Sim. Portanto, aliás, eu quando entro no estúdio, aquele é o meu momento sozinho. É a sua paragem, meditar, a sua pausa, a sua... trabalhar, a pensar. A sua bolha, a parte deste mundo. Sim. Mas nós, que não somos artistas, as pessoas do cotidiano, que estão aceleradíssimas e que têm
tem a vida dos ecrãs, a vida do overwhelm de informação, precisamos de coisas físicas, porque está tudo nos ecrãs, e para nos fazer pausar. Pois. E eu acho que a arte é uma delas. Perceba-se mais ou menos de arte, mas a contemplação, essa contemplação, que para uns não precisam de contemplar nada, que já estão a parar, a contemplação da arte ajuda muito a essa paragem que o mundo cada vez mais precisa, e por isso nós vimos cada vez mais comunidades de pessoas que se envolvem à volta da arte, e que há comunidades, e nós aqui em Portugal vimos isso. Nós portugueses fomos mais pequenos que muitos outros países relativamente à arte, e os estrangeiros que vieram viver para cá estão-nos a trazer muito essa vivência, as exposições, etc. Vimos a comunidade internacional muito forte nas exposições, muito forte nos arcos, muito fortes em eventos associados à arte, muito fortes nas galerias, e para nós tem sido muito enriquecedor esse push e essa elevação que nos tem também trazido a nós portugueses. Pois. E o vosso envolvimento nota isso, nota, enfim, o atento, o vanguardismo e a atenção e o reconhecimento, não é? Eu acho que é muito interessante. Mas é assim, se nós, que não somos artistas, paramos através da arte, como é que o Manel para? Da mesma maneira, quando não estou lá. Enquanto não criador. Sim. Quer dizer, no meu caso, eu falo por mim, eu estou sempre a pensar nisto. Qualquer coisa que eu esteja a ver na rua, até mesmo naquela fase do antes de dormir, eu estou a pensar em maneiras novas de fazer umas coisas, amanhã, não sei o quê. Pronto. Eu não estou propriamente descansado. Às vezes tenho que desligar mesmo, isso acontece também, mas e quando desligo faço a mesma coisa. Eu vou ver exposições, vou ver coisas, vou-me encher de informação, vou encher a esponja. Sim. Acho que é muito importante, mas é a minha maneira de descansar. É contribuir para o dia a seguir. É tramado, mas sim. Pinta todos os dias? Sim, todos os dias. E com regra? Muita regra, sim. Acho que é muito Muita importante. regra. Disciplina, Acho que é não fundamental até. Sim. Ter no meu caso ainda é pior, porque às vezes o horário de escritório Sim. não é um horário, prolonga-se muito mais do que isso. Às vezes quando estou a acabar coisas, Fica pela noite dentro, sim, de certeza, não é? acontece muitas vezes. E a Maria vê-se como colecionadora de arte? Eu acho que ao longo do que se vai amealhando, não é? Isso. Aqui, não é? E ser colecionador de arte, mais uma vez, é para todo o tipo de carteiras. Podemos claro. ser, ir aspirando a ser cada vez mais, e vamos sendo à medida da nossa carteira. E aí sinto-me colecionadora de arte. Vou colecionando peças de design, peças antigas, arte mais contemporânea, as borboletas que me deram, de uma ceramista. Sim, o espírito colecionador não se resume à pintura. À pintura, não é? Outro dia, o meu marido, é giro, porque o meu marido quando fez 50 anos, dei-lhe uns biombos, que depois pendurei na parede, não tinha onde pôr os biombos, com só pares de óculos. Isso é arte. Eram só pares de óculos escuros. E muito giro isso, é diferenciador, não é só pintar um quadro, é diferenciador. Por isso, acho que somos, na nossa medida, vamos sendo uns colecionadores de arte. Sim, sem dúvida. E enriquece imenso. Isso no dia-a-dia, nós já estamos habituados à arte. Nestas mudanças de casa, que também não foram muitas, viu-se perfeitamente o que é que pegámos, em que é que pegámos e o que é que levámos. E a arte era claramente. Seja a arte mais levezinha, mas é arte, e essa ficou sempre connosco. E o Manel? Acho que é semelhante. E que conselhos daria a quem queira começar uma coleção de arte? Olha, em primeiro lugar, acho que é preciso gostar. Quer dizer, há pessoas que gostam também, há muitas que compram por investimento, outras compram, isso é outra coisa, mas é preciso gostar daquilo que se está a comprar e de gostar de ter aquilo. Eu, por exemplo, eu também faço a minha coleção, quando posso, e gosto muito mas eu só compro aquilo que realmente mexe comigo. Coisas que assim, mais ou menos não. Sim. Portanto, são coisas que mexem comigo, que me vão acompanhar. Claro. E eu acho que é a melhor maneira de começar a fazer isso é, primeiro, ter uma grande paixão por arte, e depois, a partir daí, dentro das possibilidades, ir arranjando algumas coisas, e o bichinho cresce.
Depois cresce. O bichinho Depois cresce. Mas eu acho que isso é interessante, que é o que no fundo estão os dois a dizer, que não é preciso começar por uma obra de arte famosíssima com um valor de mercado muito elevado, é ir começando, não é? É ir começando. Porque Eu acho que é o isso. bichinho está lá Sim. e vai sempre crescendo, e é bom. Tudo o que traz associado Pois, é bom. positivo. É bom. É bom. Nós que vendemos casas todos os dias, notamos claramente a diferença numa casa curada com arte e numa casa curada sem arte, ou numa casa com um homestaging diferente, diferenciador, nota-se logo a diferença. Por isso, a arte tem mesmo esse papel. Tem esse papel de ser altamente aspiracional, ter vontade também de o fazer. Quem ainda não faz, poder começar, e realmente pode-se começar com pouco. E ir fazendo ao longo da vida, dentro sempre daquilo que se consegue. Mas, de facto, é mesmo diferenciador. E isso no nosso storytelling, nota-se claramente essa diferenciação. É muito, muito interessante. Outra coisa que nós trabalhamos para além das casas avulso, que são as casas, no fundo, vender casas de pessoas que querem mudar de casa ou querem vender, pura e simplesmente. Vendemos também empreendimentos que são construídos de raiz. E uma das coisas que se está a assistir cada vez mais e que também faz uma diferença, um impacto, é a curadoria das áreas comuns. E cada vez vemos, obviamente que aqui já estamos a falar só num segmento premium, mas essa curadoria, e quando a curadoria também tem peças de arte, eleva muito aquele empreendimento, traz mais uma vez um storytelling, uma nova dinâmica, e de facto faz a diferença quando estamos a comercializá-lo. É a força que a arte tem, não? É. Incrível. O Manuel vê isso no seu trabalho, eu digo que sim, até pela relação de independência que tem na sua ligação. Eu nessa análise sou um bocado isento. Eu deixo em paz outras pessoas para eu perceber isso. Não faço juízos de valor sobre as minhas coisas, eu faço um juízo de valor sobre aquilo que eu tenho dentro do estúdio e que eu acho que está apto, A sair. está bom para sair. Se eu agora quisesse fazer minha uma peça responsabilidade para é a minha casa, não faz. Isto às vezes há artistas que fazem coisas por encomenda. Não faz. Eu não faço a encomenda, eu faço outra coisa. Nós podemos falar sobre uma coisa e pensarmos num desafio, que é uma coisa diferente. Que é diferente. Encomendas balizadas, não porque isso restringe muito A sua criatividade. Sim. Sim. É difícil. Não é difícil, mas não é natural. Uhum. E isso restringe muito o resultado final. Sim. Cada artista também tem a sua linha, a sua forma de trabalho, não é? Eu acho que às tantas, quando há uma encomenda de um trabalho, há da parte de quem o encomenda também esse trabalho de casa, de ver o trabalho de vários artistas para encontrar aqueles com que se identifica, e aí eu entendo também, estando deste lado, que se gostamos do trabalho do Manel, encomendamos um trabalho ao Manel e sabemos que o Manel vai fazer aquele género de trabalho, não vai pintar medusas, não é? Até porque há uma outra coisa. Eu faço, não é só isso, eu faço várias séries de trabalhos naquele período. Depois passo para outra coisa, quer dizer, é muito difícil para mim eu ter que voltar atrás para fazer outra vez aquilo. Sim. Eu já não consigo fazer isso. Claro. Quer dizer, eu consigo fazer, mas já não é um princípio que eu gosto de ter. Sim. Se fizer outra coisa, aliás, o meu trabalho é sempre autorreferencial, ou seja, eu vou atrás para evoluir, para fazer. Ele anda assim, consome-se ele próprio. Mas eu não repito, eu acrescento, que é uma coisa diferente. E isso é um step by step que eu gosto muito de ter. E vai mudando de estilo ao longo dessas séries? Não, ele vai crescendo em diferentes aspectos. Sim. O trabalho claramente geométrico. Geométrico, muito arquitetónico, não é? Até estávamos a falar disso há bocado. E isto é uma coisa que me vai acompanhar, quase certeza, porque tem a ver um bocado com a minha maneira de pensar nas coisas. Sim. Não quer dizer que eu seja um straight, não é nada, mas eu não gosto muito de trabalhar a parte orgânica das coisas. Já o fiz, mas gosto mais de linhas retas. É muito característico. Eu acho que tem o que não quer dizer que eu não evoluo para outras coisas. O trabalho está sempre em evolução permanente, quer dizer, há coisas que eu próprio nem sei que vão acontecer. Mas gosta de ter, agora já estamos aqui se calhar a sair do script, mas gosta de ter esse selo
Eu, por exemplo, quando vejo um Manuel Carreiro, eu sei que é Manuel Carreiro, porque as linhas estão lá, está lá. Acho que é uma consequência natural das coisas. Sim. Eu não faço para isso acontecer. Mas há outros artistas que a linha é mais aberta e já é mais difícil de identificar, não é? Sim, acho que no meu caso é identificável. É completamente. De uma maneira ou de outra. E o leque é muito grande. Mesmo há bocadinho estávamos a falar da peça daquela peça geométrica, mas não é um quadro. Sim. E era isso, eu estava logo, Sim, só mas podia ser. é bom saber que é reconhecível. É reconhecível. Sim. Não, mas é isso, é reconhecível e é sempre diferente, mas é reconhecível. Como é um Picasso, também é reconhecível, não é? Como um Van Gogh. Não. É reconhecível. É bom, eu acho que isso eu se fosse artista eu adicionava isso. Eu acho que é... Mas isto é uma coisa, é natural, quer dizer, eu tenho alguma dificuldade em falar disto, porque isto é um processo que é comprido, já são quase 25 anos. E a linha de fundo quer dizer, a ideia principal é quase sempre a mesma. Depois, o que está depois disso, ou seja, a primeira linha de trabalho, digamos assim, é completamente diferente, quer dizer, eu só me apoio na informação, depois o resto desenvolve-se e cria-se. Eu nunca sei como é que acaba um trabalho, eu não premedito. Não pensa na história do trabalho. Eu penso no início, depois o trabalho cresce sozinho, quer dizer, sou eu que faço crescer, mas sim, eu não sei muito bem como é que acaba, porque eu vou fazendo, da mesma maneira que se constrói uma casa, vamos fazer aqui a analogia, o trabalho também cresce dessa maneira. Quer dizer, a casa está premeditada e tem um projeto, não é? Tem um projeto, mas a pintura não. Só que a pintura sofre, às vezes, ali desconstruções, reconstruções. Portanto, vai andando ali um bocadinho ao sabor daquilo que ela própria está a pedir. E quando começa, tem uma história por trás desse princípio? Tenho uma linha de ideias, sim. Sim. Há uma linha de ideias, sim. Porque é uma das coisas que ouvimos muito quando fazemos visitas guiadas, é tentar perceber a história do quadro, ou o contexto, ou porque aquilo foi pintado assim. Não, a minha pintura não fala de uma coisa. Sim. Fala de muitas em permanência. Isso, mas acho que isso não é agora não é um tema interessante, senão ficávamos aqui É sempre horas. interessante, é sempre interessante. Tanto que eu estou a sair um bocadinho do script, mas é esta curiosidade que nós temos sempre. Nós, em geral, os comuns dos mortais, que não são artistas e que visitam galerias e museus e etc. O que é que estava porque é que o artista fez aquela peça, não é? O que é que o levou? Sentido, não é? Exato, o que é que levou a fazer? Porque nós somos um ser racional e queremos racionalizar a maioria dos atos. Eu acho que é por isso. E por isso queremos perceber qual era o racional que estava por trás da peça. Quer dizer, há um racional que se torna irracional. Exato. Pronto. Depois já há de acabar a certa altura, não é? Sim. Mas, quer dizer, é um processo. É difícil de explicar porque aquilo tem muito a ver com o mood, tem a ver com o que eu estou a ouvir, tem a ver com aquilo que eu estou a pensar. Muitas vezes estou a pintar e não estou a pensar naquilo. Estou noutra. Longe dali. Sim. Mas pronto, há uma parte que é mecânica. Sim. Mas depois paro, lá está aquela parte do afastamento, paro e vou pensar melhor naquilo que estou a fazer e corrigir, alterar. Isso faz parte do processo criativo em si. Sim. E quando é que dá a obra por concluída, por terminada? Às vezes é difícil. Mas há um momento. Que é a entrega. Há um momento. Depois, no dia a seguir, eu vou e percebo se parou ou não. Mas tem que haver ali uma distância. Hoje em dia eu tenho alguma facilidade já em perceber se está, porque tem os elementos que eu queria que estivessem. Mas depois eu tenho que ir com outro estado de espírito, perceber se aquilo que está ali realmente funciona. Sim. E às vezes demora tempo. Giro. E às vezes levo para casa. Pois, giro. E ver os procedimentos e os processos que cada um tem, não é? Sim, isto não é só pintar e está pronto Não, para de ir. todo. Não, tem mais coisas do que isso. Porque mesmo numa casa com ou sem arte, as pessoas entram e saem, repetem. Até decidir, tomar uma decisão final, não é? Às tantas tudo caminha para uma decisão final, mas... E uma casa, tal como uma peça de arte, vista de diferentes olhos, tem diferentes perspectivas. Sim. Não é? Para uma casa, eu se calhar entro numa casa e vejo na casa e vejo logo, eu estou aqui, assim,
tenho ali um sofá e vou ficar, é o meu cantinho, é uma peça de arte, ou, etc. E há quem chega e diga, isto não bate certo com a minha... Por isso a minha perspectiva é diferente da tua, Rita, ou claro a do que Manuel. Sim, claro que sim. E a arte é igual. Eu- A arte sim. é perspectivas completamente diferentes. Por exemplo, eu se vir uma peça que fiz há 10 ou 15 anos atrás, eu consigo perceber se continuas lá. É porque aquilo naquele momento era aquilo e ficou ali. Sim. Solidificou, estabilizou. Pronto. Isso já tem a ver com a parte do ato criativo. Assim. Sim. Funciona muito dessa maneira. Sim. As coisas têm que estar sólidas, têm que estar bem. Porque a partir do momento em que saem do ateliê, Sim, aí concluiu. está concluído. Sim. Pois é. Isso é do ateliê para ir para a casa de alguém, não é? Lá está. Para a casa, para o escritório, Sim, para a montra. sim. Hã? É verdade, portanto é incrível. É incrível, exatamente. Não, mas eu acho que com isto podemos perguntar à nossa plateia se tem alguma questão que gostassem de colocar, seja ao Manel, seja à Maria. O meu comentário depois uma questão. Isto está a ter a ver com o que eu falava há pouco sobre a não obrigatoriedade de colocar os quadros na sala, mas também tive a pensar que se calhar é um espaço da casa onde nós temos mais tempo para contemplar e onde estamos mais confortáveis e portanto é natural se calhar que se escolha essa divisão como se privilegia. Claro que sim. E provavelmente também está mais bem iluminado do que outras zonas de circulação, mas isto já depende de casa para casa. Mas para dizer que de facto, alguém dizia há pouco com razão, eu já mudei os quadros da minha casa e as casas mudam. E de facto, porque nós se nos sentarmos e aquilo que temos à nossa frente for diferente do que temos no dia anterior, é uma vivência completamente diferente. Isso promete nos poupar imenso dinheiro, visto que cá de casa não vamos fazer tudo. Outra coisa tem a ver com o processo criativo. Estava a falar que eu estava bastante curioso a perceber, de facto, já explicou um bocadinho como é que é quando se senta e que tem uma inspiração, mas de facto a pintura permite a correção, que é uma coisa interessante, que é, existem momentos onde acaba o dia e volta e olha para a peça e para a tela e diz, afinal não é por aqui que eu quero ir, e emendem. Não, há dias que eu apago tudo o que fiz. Eu posso ter estado ali uma semana a pintar e cheguei à conclusão que não era nada daquilo. Então apago tudo. Mas como é que se apaga? Vai fora e é uma tela nova? Não. A pintura tem essa vantagem. Podemos pintar por cima, preparar outra vez as coisas e voltar a redefinir. Isso é giro, porque o início mesmo que não tenha sido aquele que queria, está lá. Está por trás. Sim, Não é uma borracha. há dois momentos numa pintura. Eu estou a falar de pintura, eu também faço escultura, mas na pintura propriamente dita, há um primeiro momento que é o desenho. O desenho tem que estar exatamente como eu quero, na fase inicial, porque depois, esse desenho, se estiver bem, permite-me fazer uma boa pintura e permite-me desmanchá-la se for preciso. Mas o desenho está lá. É um desenho sólido, é um desenho bem construído, porque se eu fizer um desenho mal construído, a pintura vai sair mal de certeza. A escultura por momentos, não é? Porque é mais difícil voltar para trás na escultura. Epá, não, depende. A minha escultura, propriamente dita, é feita com alumínio. E eu pinto as barras de alumínio e eu posso furar, pode estar errado, mas esse acidente faz parte e fica. Nas pinturas também. Há muitos acidentes que eu mantenho porque fazem parte do processo da pintura. São pinturas muitas vezes sujas, mas é isso. Já uma vez olha para uma coisa que fez há muito tempo atrás e disse que horror, não mais faria isto outra vez. Já. Também corre mal às vezes. Não diga quais. Também corre Não mal diga às que é vezes. aquela que... Não é? Mas eu costumo dizer uma coisa, mesmo as más pinturas, se estão ali é porque tinham que existir. Porque há outras pessoas que não acham isso. Qual é o tempo máximo que demora para uma obra começar e concluir? Depende muito. Eu tenho uma série de peças que estou a fazer agora, que é um conjunto de 10, já fiz 6, que são peças de 3 metros por 3 metros. Tenho uma de 4 por 3 também. Essas peças demoram um bocadinho mais, mas a trabalhar bem, diria que 3 semanas, consigo concluir o processo. Há outras que não, há trabalhos que eu num dia resolvo, mas são coisas que não têm componentes técnicas muito exigentes. Mas depende muito. Mas trabalhos maiores e com densidade são trabalhos que demoram tempo. Aliás, há trabalhos que demoram um ano. Que eu começo, vou fazer outras coisas, depois volto a ele, já com outra percepção e vou concluir. E o trabalho diz isso? Sim, perfeitamente. Às vezes eu não tenho interesse em continuar aquilo. Preciso de fazer outra coisa. Claro. Faço outras coisas, evoluo noutras coisas, depois volto àquilo com outros olhos e resolve-se. É fácil de resolver depois.
Mas é um processo, não é? Um processo. Giro. Isso é como nos livros. Às vezes não estamos com capacidade para ler um livro, mais vale parar. E voltamos a Eu acho ele mais que sim. tarde. Faz-se ali uns, certas, não é? Essa É. das sim, certas. faz-se uns paralelismos para Exato. ajudar Exatamente. a repensar nas coisas. Exatamente. Mas acho que isso não é só com arte. Não, é um bocadinho com tudo, mas o que é mais cotidiano para nós é mais fácil de identificar. O que é cotidiano para um artista é curioso de ouvir. Mas o Ricardo tocou ali num tema que é interessante, que foi dos espaços onde, nas casas, e estamos aqui na JLL residencial principalmente, e vendemos casas, nos espaços das casas onde se coloca a arte. Normalmente queremos pôr tudo à disposição de quem nos visita também, não é? Por isso, premiamos sempre todos os espaços onde as pessoas que não são só do círculo íntimo da casa possam circular também. Também tem essa percepção, então as suas obras que têm alguma dimensão também... Sim, eu nunca vi uma peça muito grande minha numa casa. Já as vi noutros sítios, em galerias. Gostava de ver uma peça com um formato muito grande. Quer dizer, consigo imaginar, mas nunca vi. Mas seria interessante. Sim. E uma coisa que é interessante também é as mesmas coisas, mas isto é do ponto de vista decorativo da coisa, não é a minha área, mas é interessante perceber que se mudarmos as coisas de sítio e alocarmos de maneira diferente, conseguimos fazer um ambiente completamente diferente com as mesmas coisas. Completamente diferente E isso mesmo. é interessante. Sim. No fundo, o diálogo mantém-se entre os mesmos, Sim. não é? Sim, mas nós estamos a assistir cada vez mais também em vários sítios diferentes a colocação de peças. Até porque quando tiramos fotografias às nossas casas conseguimos ver que há peças no corredor, nas escadas, e cada vez mais esculturas. Pois. E até nestas casas, as casas têm vindo a encolher ao longo dos tempos, não é? Se há 100 anos atrás viviam-se em casas de dimensão diferente das que se vivem hoje em dia. Mas mesmo assim, vê-se esculturas presentes nas casas contemporâneas e nas casas com as dimensões que se têm hoje em dia, que a escultura ocupa espaço, não. Enquanto que um quadro ocupa espaço de uma parede, mas que precisa dessa vida, a escultura ocupa espaço de uma cadeira ou de um sofá, muitas vezes, não é? E por isso, mas também vimos cada vez mais casas com peças escultóricas dos mais variados tamanhos e Sim, feitios. haja espaço. Não é? Mas é uma leitura realista e atenta, na verdade, porque as casas vão encolhendo, mas o apreço e o prazer em ter arte em casa, de se conviver com ela, mantém-se, não é? Sim. E às vezes lá está, a pessoa se calhar abdica de ter outras peças e tem uma boa. Uma boa. Ou tem uma escultura que tem o seu statement. Sim. Pois. Que é uma vez mais mostra a força da arte e dessa linguagem e do prazer que se tira. E da contemplação e do parar. Sim. Não é? Que é bom. Portanto, não sei se mais alguém gostaria de colocar uma questão. Posso fazer uma pergunta já agora, de curiosidade, sempre o que é que gosta mais, se é um trabalho para um particular, para aquele microcosmos, ou fazer uma peça pública, aqui já é um ambiente e vai ser visto. Prefiro fazer uma peça pública, claramente, sim. Mas não é só por isso, é pelo desafio que ela tem. Acho que eu gosto, quando a coisa é feita para um grande público, acho que torna-se mais interessante para mim. Pronto, eu respeito as duas direções, mas acho mais interessante fazer uma coisa para um público maior. Acho que é natural. Tem uma força e uma É natural, não é? É natural, sim. São mais esculturas que vão assim, Não, eu agora não tenho feito muita escultura, tenho feito mais pintura. Mais pintura. Mas aumenta a escala. Portanto, Sim. Tenho este defeito, que eu gosto de pintar grande. Pois. E às vezes é grande mais. mas pronto, mas faz parte. Sim. É outro prazer que se tira, diria É eu, todo o não prazer. Não é? Sim, todo. Sim, estar perante uma tela enorme. Sim, sim. Nada a ver. É Deve ser pensar uma numa coisa coisa. assim e ampliá-la. Claro. Isso é muito interessante. Sim. E é Giro. um bom desafio. E é libertador, não é? Às tantas, eu acho. Claro. Mas o que eu denoto aqui desta conversa entre dois mundos diferentes que se tocam em tantos elementos é precisamente isso, é a grande arte e o imobiliário primo que falam a mesma linguagem, não é? De exclusividade, da identidade e da emoção. Eu acho que está sempre presente, não é? Em ambas essas realidades. Por isso, eu agradeço profundamente a conversa que tivemos aqui, a presença dos dois. Acho que foi incrível, muito bom ouvir-vos, muito bom cruzar estes dois universos,
Portanto, até breve, vamos Obrigado. continuar. Obrigada, Obrigado, Rita. Maria, E obrigado mais uma também. vez, obrigada, Manuel, Obrigado. por vir aqui à JLL. Gosto. É um grande gosto recebê-los cá. Obrigada. Obrigado.